Daremos continuidade à resolução da primeira lista. Questão número 10. Um posto mistura 40 litros de etanol com pureza 90%, 60 litros de etanol com pureza 100%. A pureza média da mistura é... Inicialmente, é bom lembrar que 90% de 40, eu tenho como transformar 90% em porcentagem, ou seja, numa fração cujo denominador é 100, e eu vou substituir o de pelo sinal de vezes. Portanto, 90% de 40 é igual a 90 sobre 100 vezes 40. Eu posso simplificar os zeros, 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, 9 vezes 4, 36. O que isso significa? Que dos 40 litros, apenas 36 são de álcool, porque eu tenho uma pureza de 90%. Só para fins de exercício, eu vou usar o mesmo raciocínio, embora nós saibamos que 100% é igual a 1. 100% de 60 é 100 sobre 100 vezes 60. Novamente, 100 dividido por 100 dá 1, 1 vezes 60 é 60. O que isso significa? Que dos 60 litros, eu tenho 60 litros de álcool. Ora, eu tenho 36 litros em 40 e eu tenho 60 litros em 60. Se eu somar, eu tenho ao todo 100 litros. 40 mais 60, 100 litros. Só que de álcool eu tenho 36 mais 40. Aliás, eu tenho 36 mais 60. Eu tenho 96 litros de álcool. Eu tenho 96 litros de álcool num total de 100. Ora, 90 dividido por 100 é 90%. 50 dividido por 100 é 50%. Dessa forma, 96 dividido por 100 é 96%. O que temos aqui consignado no item C de casa. Questão 10 resolvida. Questão 11. Em um processo seletivo, a média final é dada por prova objetiva peso 4, redação peso 2. Um candidato tirou 60 na prova objetiva e deseja obter média final 70. Qual deve ser sua nota na redação? Nós vamos novamente usar a definição de média ponderada. É o somatório dos produtos dos valores vezes os pesos dividido pelo somatório dos pesos. Como isso fica na questão? Eu tenho uma prova objetiva com peso 4, então eu vou pegar o valor da prova, vou multiplicar pelo peso, vou dividir pelo peso, e depois eu tenho uma prova de redação que eu não tenho o valor, mas eu sei que o peso é 2. Eu vou pegar o valor da nota, vou multiplicar por 2 e vou dividir por 2. Eu faço o somatório dos produtos dos valores vezes os pesos dividido pelo somatório dos pesos. Mas ele deu que a média tem que ser 70, então é igual a 70. Qual a diferença para as questões anteriores? Que ele queria a média. Aqui não, ele deu a média e ele quer uma nota específica. Alguma dificuldade nenhuma, o processo é o mesmo. E agora, 60 vezes 40 dá 240, 2 vezes x é 2x. 4 mais 2 é 6. Aqui, ou você multiplica em cruz ou tira o MMC. 6 vezes 7, 42, tem o 0, dá 420. Então, 240 mais 2x é igual a 420. Equação do primeiro grau muito elementar. Tudo que não tem o x eu levo para o segundo membro e tudo que tem um x permanece no primeiro. O 240, se eu trocar de membro, ele fica negativo. Portanto, 2x é 420 menos 240, que dá 180. Se eu quero o x, é só dividir por 2. 180 dividido por 2, o x vale 90, o que temos no item C. Ok? Questão 12. Dados dois números inteiros A e B, mostre que a média harmônica entre eles é dada por 2 vezes o produto dos números dividido pela soma dos números. Novamente, a gente vai fazer a revisão associando a ideia de média harmônica à ideia da média aritmética. Qual é o raciocínio? A média harmônica ela é o inverso da média aritmética, só que é o inverso dos inversos. Então, se eu tenho A mais B sobre 2, o que é o inverso disso? É 2 sobre A mais B. Só que eu vou tomar os inversos de A e de B. Então, vai ficar o inverso, A mais B sobre 2 fica 2, eu inverti a fração e também vou inverter os números. Eu tinha A e B, agora eu tenho 1 sobre A mais 1 sobre B.
E agora nós vamos tirar o MMC, que é AB. AB, se eu dividir por A, sobra o B. Se eu multiplicar por 1, fica B. E AB, se eu dividir por B, sobra o A. Se eu multiplicar por 1, fica A. Aqui eu tenho a divisão de duas frações, então eu vou repetir a primeira fração, que é 2 dividido por 1. O número 2 pode ser escrito como uma fração, 2 dividido por 1. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. Nós também já vimos isso. Eu vou multiplicar pelo inverso. O inverso de A mais B dividido por A vezes B é A vezes B dividido por A mais B. E agora eu multiplico os numeradores, 2AB, e 1 vezes A mais B dá A mais B. Então, a média harmônica entre dois números, para eu calcular, eu só preciso multiplicar os números e dividir pela soma. Isso facilita bastante. Vamos para os exercícios. Questão 13. Um ciclista percorre um trajeto de ida a 60 km por hora e retorna pelo mesmo caminho com velocidade de 30 km por hora. A velocidade média harmônica dessa viagem é, ora, se eu tenho dois termos e quero a velocidade média harmônica, eu vou 2 vezes o produto dividido pela soma. Então vai ficar 2 vezes 30 vezes 60 dividido por 30 mais 60. Acabou a questão. Aqui, 30 vezes 2 dá 60, 60 vezes 60, 3.600. 30 mais 60, 90. Simplifica o zero. 360 dividido por 9, 36 dividido por 9 dá 4, tem um zero, então a média harmônica é 40 km por hora. Bem elementar, se você lembrar desse recurso de que a média harmônica de dois números é 2 vezes o produto dividido pela soma, eu tenho rapidamente a solução. Questão 14. Uma máquina produz uma peça em 4 minutos em modo rápido, em 12 minutos em modo econômico. Se alternar igualmente os modos, o tempo médio por peça média harmônica será, novamente, eu tenho dois termos, vou fazer o produto e dividir pela soma. 2 vezes 4 vezes 12, dividido por 4 mais 12. Eu terei 2 vezes 4 vezes 12, 4 mais 12 é 16. Se eu dividir 4 por 4 dá 1, 16 por 4 dá 4, 12 por 4 dá 3, 4 por 4 dá 1, 2 vezes 3 eu tenho que a média harmônica é 6 minutos. Por que eu usei esse artifício? Nós também vimos em sala. Você pode multiplicar 8 vezes 12, dividir por 16, ou você pode simplificar. É obrigado a simplificar? Não, mas repito, é melhor. Você trabalha com números menores, você só tem que exercitar e treinar tabuada, treinar a divisibilidade. Questão 15. Duas torneiras enchem um reservatório separadamente. Torneira A em 3 horas, torneira B em 6 horas. Se funcionarem alternadamente com o mesmo tempo, o tempo harmônico médio para enchimento será, novamente, se eu tenho dois termos e eu quero a média harmônica, é 2 vezes o produto dividido pela soma. Eu tenho 3 e 6, 2 vezes 3 vezes 6, dividido por 3 mais 6, é elementar. 6 vezes 6 é 36, dividido por 9, eu tenho uma média harmônica de 4 horas. Percebam que é muito simples se você tiver o recurso que nós obtivemos na questão de número 12. Última questão da lista. O estudante analisa 3 velocidades médias em diferentes trechos iguais, obtendo 30, 60 e 60 km por hora. Qual é a média harmônica dessas velocidades? Eu tenho agora 3 velocidades. Então, novamente, eu vou deduzir a partir da média aritmética, porque é mais fácil você lembrar. Se fosse média aritmética, eu somaria e dividir por 3. Como é a média harmônica, eu vou inverter, então vai ficar 3 dividido pelos inversos dos números. Então vai ficar 3 dividido por 1 sobre A, mais 1 sobre B, mais 1 sobre C. E agora eu vou tirar o MMC, que é ABC, é o produto entre os números. Se eu pego ABC e divido por A, resta BC, vezes 1, BC. Mais, se eu pego ABC e divido por B, vai restar o AC, vezes 1 AC. E se eu pego o termo ABC e se eu divido por C, vai restar AB, vezes 1 AB. E agora, novamente, eu vou repetir a primeira fração, que é 3 sobre 1, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, é só eu inverter a segunda fração. Isso vai dar 3 vezes ABC, e 1 vezes AB mais AC mais BC, vai dar 3 vezes ABC dividido por AB mais AC mais BC. Percebam que agora eu não tenho mais 2 vezes o produto dividido pela soma. Eu tenho 3 vezes o produto, porque são 3 termos,
dividido pela soma dos produtos intercalados. O primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes o terceiro, mais o segundo vezes o terceiro. Agora é só aplicar. Eu tenho 3 vezes A vezes B vezes C, 30 vezes 60 vezes 60, dividido por 30 vezes 60, o primeiro 60, mais 30 vezes 60, o segundo 60, mais 60 vezes 60. E agora a continha. Eu vou deixar indicado o numerador novamente para a gente simplificar e você perceber como fica mais fácil. Aqui 18, 2 zeros, 1.800. Aqui 3 vezes 6, 18, 2 zeros, 1.800. Aqui 6 vezes 6, 36, 2 zeros, 3.600. 3.600 mais 3.600 dá 7.200. Então eu tenho 3 vezes 30 vezes 60 vezes 60 vezes 7 dividido por 7.200. Se você fosse fazer essa multiplicação, você recairia em um número enorme. Certo? Se você fizer 3 vezes 30 vezes 60 vezes 60 para dividir por 7.200, você recairá num número enorme. Vocês adoram fazer isso. Mas vejamos como é mais fácil simplificar. Eu tenho 2 zeros no numerador que eu posso simplificar com 2 zeros no denominador. Então, o 60 e o 60 já viraram 6 e 6. 6 vezes 6 é 36. E 72 é 2 vezes 36. Então, eu posso simplificar o 6 vezes 6, que dá 36, e o 72, que é 2 vezes 36. Então, vai sobrar só o 2 aqui embaixo. 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes 3, 45. Então, a média harmônica é 45. Percebam como você trabalha com números bem menores. Ah, mas eu quero fazer 30 vezes 3 vezes 60 vezes 60 para achar um número enorme, depois dividir por 7.200. Problema seu. Se você gosta de fazer conta, parabéns. Fique à vontade. Repito, é muito mais fácil, é muito mais simples você simplificar através das regras de divisibilidade. Tranquilo? Espero que você tenha gostado. Estude, revise os assuntos e para amanhã, boa prova!